Salmo 107, versículo 20, que fala assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Enviou a sua palavra e os sarou. A palavra do Senhor ela sara. A palavra do Senhor é que nos edifica no cada dia mais estar na sua presença e crer que as promessas dele ainda é na nossa vida. Mesmo que o inimigo chegue ao nosso redor e falar: você está destruída, você tem vivido uma vida assim, assim, e agora olha o que aconteceu com você. O seu Deus te esqueceu. Não, meu Deus, Ele é maravilhoso, Ele não me esqueceu. Eu costumo dizer nesses últimos dias que eu sou escolhida do Senhor. E o Senhor me escolheu para um grande milagre na minha vida. Bem, irmãos? Eu quero passar para os irmãos que... Os irmãos, a maior parte dos irmãos aqui sabe que 2 anos e meio atrás, esses exames que a gente faz da prefeitura, né? Constou que eu estava com calcificação na mama. E foi pedido para mim ir até o hospital para refazer todos os exames, né? E fiz os exames tudo e ficamos assim em observação. E foi passando o tempo, aí o médico pegou e falou assim: olha, está sumindo a sua calcificação. Então vamos dar um tempo de 1 ano, né? Aí, então a gente ficou nesse 1 ano esperando, né? Que nada acontecesse mais, né? Esperando o Senhor, né? Mas prover, né? Às vezes prover as coisas acontecer na nossa vida para a gente também chegar mais aos pés do Senhor, né? Porque Jeremias fala: eu escolhi do ventre da minha mãe, né? Então o Senhor, Ele conhece cada célula do nosso corpo. E quando Ele nos criou e nós nascemos, cabe daqueles que nascem na família evangélica e aquele que nasce no mundo. Quando nós nascemos no mundo com a nossa família, que não são cristãos, a tendência é a gente viver cada dia mais no pecado, não é? Aquele que já cresce, nasce no lar evangélico, é diferente. Ali eles têm outra orientação. Então o Senhor, Ele dá-nos oportunidade para a gente escolher. E a gente vai crescendo, então a gente vai aprendendo tudo que não é bom perante os olhos do Senhor. Só que chega uma época que, graças a Deus, o Senhor nos traz a sua presença. Só que nós temos que buscar e viver de acordo com a palavra do Senhor, né? E assim o Senhor fez. Assim a gente voltou no dia 10 de dezembro, nesse retorno médico. E lá constou que eu estava com uma mancha, na calcificação que havia na minha mama, tinha uma mancha. Aí nós fizemos uma biópsia e constou que eu estou com câncer maligno, né? Mas fizemos vários outros exames, era véspera de Natal, e a gente estava ali no hospital, correu, já era para estar encerrando, né, porque estava tendo concerto, tudo, e o médico ainda ali do CD ainda resolveu atender, falou: não, pode vir que é com urgência. Fiz os exames da transparência na veia, e depois eu fiz outros exames, dia 28 voltei no hospital para marcar outros exames, fizemos o exame dos ossos. E assim, irmãos, estamos fazendo os exames, e graças a Deus, né? Eu creio que tudo é o Senhor nessa causa, né? Porque não tem dado nada. Aleluia. E o câncer, né? O nódulo que tem na minha mama esquerda, ele é pequenininho, é como um grão de, assim, como se diz, o médico falou o nome, mas vamos supor que os irmãos pegam uma pimenta do reino, sem ser esmagada, né? É mais ou menos desse tamanho. Só que assim, a gente está no processo do tratamento, fazendo os exames, e essa semana passada a gente retornou, o médico falou assim que a gente vai estar dando início à quimioterapia, né? Porque vou fazer durante 6 meses, 8 sessões de quimioterapia, e a cada 3 semanas vou estar fazendo uma quimioterapia. E porque assim, geralmente, não que eu vou ficar livre da cirurgia, eu vou passar pela cirurgia também para remover o nódulo, né? Porque ele falou assim que às vezes, quando está o nódulo, assim, tem dentro desse nódulo tem mais ou menos por 100 células cancerosas, né? Tem 100% de célula cancerosa. Só que 40% elas já estão ativas e 60% estão adormecidas. Então, a maneira assim, quando faz os exames para fazer a quimioterapia, o remédio para tratar,
às vezes ele não chega a matar todas as células, né? Então esse processo de fazer a quimioterapia antes é fazer com que o tumor diminui e ele remove, né? Sem estar prejudicando em outras áreas, em outro lugar, né? Mas mesmo com quimioterapia ou sem quimioterapia, esse nódulo vai tirar, né? Vai fazer a cirurgia e é do tamanho que tiver, é o tamanho que eles vão fazer a cirurgia para mover todo o local, né? Graças a Deus já foi constatado que pelo menos a mama não vai ser tirada fora, mas ele já garantiu que de 100% que eu vou ficar careca, tá? Nós vamos ver o turbante aqui, toda linda, maravilhosa, bem? Porque eu falo que todo problema que nós temos, o nosso Deus ele é maior. Graças a Deus, irmãos, que foi descoberto em tempo, porque eu estava sempre buscando, sempre fazendo meus exames, então é muito importante para todas as mulheres que estão aqui. Às vezes chega esses exames dentro de casa e fala, depois eu faço. Eu estou falando isso, irmão, porque eu já vi mulheres onde eu trabalho, assim, que já falou isso, e eu estou falando, passando para os irmãos aqui hoje. Eu ia passar semana passada, mas como eu não estava aqui, eu fui para sair com meu esposo, nós fomos para a Sanarudai, que foi para Permixiba, e eu passei lá na igreja. E tem irmãs que vieram me procurar, falando que faz anos que não fazem exames, irmãos. Então, se a gente está em dia com nossos exames, irmão, não tem perigo, tá? Porque às vezes é o descuido da gente que faz levar à morte. Mas o nosso Deus, depois culpam Deus, mas o Deus ele não tem culpa. Porque Ele está atento, Ele está nos falando, está nos mostrando. Se já traz para nós, é porque é para a gente estar se cuidando. E eu louvo ao Senhor. Eu costumo dizer assim, graças a Deus que eu sou escolhida. Porque se não fosse eu, ia ser qualquer uma das irmãs que estão aqui. E hoje eu vejo que o Senhor tem nos tratado com tanta coisa lá atrás, para a gente ter esse amadurecimento, para passar por essa prova. Quando nós passamos esse fim de ano, que eu soube dessa notícia no dia 24, eu sei que não tem sido fácil para mim, mas para minha família, para o meu esposo, a minha filha também, mas até peço para os irmãos que estiverem aqui filmando, porque a minha família, eu não passei assim para a minha família, só tem duas pessoas que eu passei, porque eu me preocupo com meus pais, né? Que os irmãos aqui sabem que agora dia 7 fez 2 anos que a minha irmã faleceu de câncer de mama também. Então eu me preocupo, mas, irmãos, eu estou passando para os irmãos, mas assim, os irmãos estão me ajudando em oração, estão intercedendo, porque é uma prova, é algo que eu vou passar que também nunca passei na minha vida, é uma experiência que eu costumo dizer, tanto do lado de cá é fácil quando a gente está falando uma palavra de ânimo para a pessoa, que nem muitas vezes eu daqui com a minha irmã no Brasil, ela chegava na quimioterapia, às vezes eu dava uma palavra, porque meus irmãos, minha família não são salvas. E ninguém tem palavra de bênção, a não ser nós que estamos na casa do Senhor que conhecemos a palavra de Deus, para dar uma palavra de fortalecimento. Aqueles que não têm, já olham pela derrota, já olham pela morte, não tem jeito. Então o Senhor nos mostra, ele fala assim, e o que você falou lá? Então hoje eu vejo que o que eu falei para minha mãe, eu tomo tudo para mim, né? Então cada dia mais a gente vai buscando em oração. Então eu tenho passado para os irmãos estão nos ajudando. A gente está perseverando. Hoje eu estou contando essa prova, mas eu vou contar a vitória. Em nome de Jesus. Nós estaremos aqui unidos para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Ver a irmã Cíntia aqui para mim é um exemplo, né? Tanta coisa que ela passou. E está aqui com seus filhos, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Essa rica oportunidade, em nome de Jesus.